Então, iniciando a apostila 2, né, do segundo bimestre, gente, nós vamos continuar com as equações do segundo grau, tá? Um pouquinho das equações do segundo grau e depois mais um pouco de geometria, tá? Então, vai iniciar aqui no capítulo 4, lá no livro de vocês, que o conteúdo é número de raízes de uma equação do segundo grau, tá? Número de raízes. O que seriam as raízes de uma equação de segundo grau? O x1 e o x2. Vocês lembram lá da fórmula do delta? Você tira pela delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois tirava o x1 e o x2? Então, o x1 e o x2 são as raízes, tá? Aí tem um pedacinho para ler aqui, ó, rapidinho. Para determinarmos o número de raízes reais de uma equação do segundo grau, devemos analisar o valor do discriminante, que é o delta, para verificarmos a existência da raiz, tá? Da raiz quadrada do delta. Então, gente, é assim, para você saber quantas raízes, né, vai ter uma equação de segundo grau, sem ter que você resolver toda a equação com o delta, o x1 e o x2, tá? De que maneira eu vou descobrir isso? Através do discriminante, que é o delta. Formulinha do delta, b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês quando eu iniciei equações do segundo grau. Quando eu expliquei o delta, o x1, o x2, eu passei isso aqui, vocês podem até ver no caderno de vocês, tá? Isso aqui foi tudo explicado já, tá? Então não tem segredo. Quando que eu sei, né? Através do delta. Se o delta for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, a equação tem duas raízes reais e diferentes. Então, vai dar um x1 e o x2 vão ser diferentes, tá? Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, quer dizer que o x1 vai ser igual ao x2, tá? Se o delta for zero. E se o delta for menor que zero, ou seja, se o delta for negativo, o que acontece quando o delta aqui, o valor da raiz aqui é negativo? A equação não tem raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, por exemplo, se o delta for negativo, eu já sei que não vou ter o x1 nem o x2, porque não tem raiz quadrada do número negativo, tá? Então, aqui, ó, então quer dizer que para mim determinar as raízes, eu não preciso achar o x1 e o x2, né? Para mim saber o número de raízes, tá? Se vai ser duas raízes diferentes, se vai ser iguais ou se não vai ter raiz. Só fazer o delta. Aí eu passei aqui 3 exemplos, tá? Calcular o parâmetro m. M é uma letra diferente do x, né? Que x é a variável, tem que aparecer. E agora vai aparecer a letra m na equação x ao quadrado menos 6x mais m igual a zero. De modo que, primeiro, as raízes sejam reais e diferentes. Então, olha só o que você vai fazer, gente. Então, aqui é dada a equação. Aqui eu tenho o parâmetro m, que é esse valor aqui. Eu quero saber qual é o valor de m para que as raízes dessa equação sejam reais e diferentes. Para que sejam reais e diferentes, como que tem que ser o discriminante? Como que tem que ser o delta? Então, olha lá. Para que tenha duas raízes diferentes e reais, o delta tem que ser maior que zero. Então, eu ponho aqui, ó, delta maior que zero. Então, eu olho aqui, pego qual deles aqui, né, que se refere ao que está perguntando, e vou por aqui. Aí, eu pego a equação, ponho a equação aqui, tá? E vou desenvolver. Tirando o ABC, né, quanto que vale o A1, B menos 6, e o C menos, e o C vai ser M mesmo, tá? É a letra que você quer descobrir. Aí você tira o delta, B ao quadrado menos 4AC, substitui os valores, vai dar isso aqui, ó, 36 menos 4M. 36 tirar 4 eu não posso, né? Fazer por causa do M aqui. Aí o que eu vou fazer? Isso aqui tudo não é o delta, mas chegou aqui, você não vai achar o x1 e o x2. Por quê? Porque através do delta já dá para me saber
qual o número de raízes, né? Só que o meu delta tem que ser maior que 0. Então, eu vou pegar todo o meu delta, aqui, ó, e vou fazer maior que 0. Então, tudo isso aqui é o delta. Então, delta maior que 0, aí cai na minha equaçãozinha de primeiro grau. Menos 4m maior, ó, mais 36 passou para cá, menos 36. Toda vez, aqui eu tenho uma inequação, né? Na verdade, tem o símbolo da desigualdade. Então, toda vez que a letra for negativa, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou inverter todos os sinais, ó. De menos fica mais, de maior fica menor e de menos 36 fica mais de 36. Aí fica M, vai seguindo o mesmo sinal até o final. É como se fosse sinalzinho de igual. 36 dividido por 4, M menor que 9. Então, para que essa equação, tá, tenha duas raízes reais diferentes, o M tem que ser menor que o 9. Tá bom? Outro exemplo, as raízes sejam reais e iguais. Mesma coisa, ó, sejam reais e iguais. Para que sejam reais e iguais, o delta tem que ser o quê? Igual a 0. Então, você vai pôr aqui, delta igual a 0. E vai tirar o delta de novo. Mas o delta já até tirei já aqui, ó. Tá vendo? Eu que fiz de novo aqui, mas não precisava. Ó, 36 menos 4m, mesma coisa. Só que o delta tem que ser igual a 0. Ó, aqui o delta era maior que 0. Ó, agora aqui é igual a 0. Vou pegar a equação novamente e vou fazer igual a 0. E vou fazer a mesma continha, o mesmo processo, tá vendo? Aí o m vai dar igual a 9. Aqui o m deu menor que 9, agora aqui igual a 9. E uma outra que seria o quê? Quais são os valores de m para que as raízes não sejam reais? Então, para que elas não sejam reais, não tenham raízes reais, o delta tem que ser menor que 0. Aí, de novo, na mesma equação, vai estar lá, delta menor que 0. Aí, vou pegar meu delta, que é a mesma coisa que deu aqui, vou pôr aqui e fazer a continha novamente, menor que 0. E vou fazer do mesmo jeito, ó. Multiplicou por menos 1, inverteu o sinal, dividiu. Só que o m tem que ser maior que 9, tá? Logicamente, aqui, ó, é uma equação, eu tô fazendo 3 perguntas diferentes. Mas nos exercícios do livro, pode ser que tenha uma equação e para cada pergunta aqui, tá bom? Agora a gente vai para os exercícios.